Eu já vi o São Paulo ser freguês do Corinthians. E até um tempo atrás era, tá em crise, chama o São Paulo, o Corinthians pode estar em má fase, vai pegar o São Paulo, vai ganhar. Eu já vi isso acontecer. Hoje em dia, isso acabou. Essa é a realidade para o torcedor corintiano. Hoje em dia, jogar contra o São Paulo é muito complicado para o Corinthians, seja na Neoquímica Arena, seja principalmente no Morumbi. E ao falar disso, a gente tem que falar de Luciano. O Luciano é craque? Não. O Luciano é gênio da bola? Não. O Luciano é um jogadorzaço que, nossa, como eu queria no Corinthians? Não. Mas o Luciano, o, o ranço, a raiva que ele tem pelo Corinthians, dá um combustível nele que faz ele jogar muita bola contra o Corinthians. Faz ele ser, não só no refino técnico, mas aquele jogador chato. E já tiveram tantos que jogaram contra o Corinthians. Valdívia, Dagoberto, Luiz Fabiano. Eram jogadores assim que sabiam e gostavam de jogar um clássico. Que assim, o Rafinha do lateral direito de São Paulo era um jogador de chato em clássico. Um jogador que entende o que é clássico. E hoje no Corinthians, nesse jogo, eu posso falar que eu não vi ninguém com esse perfil. Eu não vejo um elenco com esse perfil. O elenco do São Paulo entende o que é jogar contra o Corinthians, como tem que jogar contra o Corinthians. O elenco do Corinthians, esse time do Corinthians não entende. Desse time do Corinthians que, assim, na hora de jogar clássico, sabe o que é um clássico, entende a importância do clássico, eu só vejo o Romero e o Garro. O Yuri Alberto também, é verdade, mas hoje não estava aí. E eu ainda não comecei a falar do jogo de hoje porque eu tenho que falar desse contexto. O Corinthians parece que joga com medo contra o São Paulo, principalmente no Morumbi. Você pode ver, é um São Paulo com muita mais energia, muita mais gana, muita mais força. E o time do São Paulo não tem jogado assim. Contra o Corinthians joga assim. E eu não tô falando que, porque o Corinthians é especial. Não, é porque eles entendem o que é um clássico. Eles entram com sangue nos olhos contra o Corinthians. Que é o que o Corinthians faz contra o Palmeiras. Isso é muito engraçado. Tudo bem, a gente não tem tido bons resultados contra o Palmeiras. Só que os resultados de vitória que a gente teve ultimamente contra o Palmeiras, o Paulistão é a prova. Foram jogos que o Corinthians entrou sabendo que era um jogo diferente, sabendo que era um clássico. Hoje o Corinthians fez uma partida pior do que fez contra o Ceará. E o 2-0 é justo. É justo com 2 gols de um jogador que... Nossa, que raiva que dá tomar gol do Luciano, velho. Que raiva que dá. Dá assim... Dá vontade de pegar a cabeça e tacar na parede. A minha cabeça tacar na parede dá vontade ao tomar gol do Luciano, velho. E é isso que é um jogador que sabe jogar o clássico, velho. Aquele jogador que você sente raiva dele. E parabéns pro Luciano. Isso aqui é um elogio pro Luciano. Que entende o que é jogar um Corinthians e São Paulo. Entende a importância de um majestoso. E faz muito tempo que eu não vejo um jogador desse no Corinthians. Já já eu vou falar do jogo de hoje. Deixa o like no vídeo, por favor. Nem pedi o like ainda. E, cara, tem sido difícil assistir os jogos do Corinthians e tem sido difícil assistir principalmente os majestosos do Corinthians. São jogos que o Corinthians parece estar sempre 2 passos atrás, tá longe da bola, tá sem intensidade, tá jogando frouxo. E o São Paulo tá ali, ó. O jogador do Corinthians recebeu a bola, tá vindo já o Alisson em cima dele. Se o Alisson não pegar, o Ferrarese pega. Se o Ferrarese não pegar, o Arboleda pega. Pá, pá, pá. E é um São Paulo intenso. E o São Paulo não tem jogado assim. Relendo vocês, não tem. Mas o que se viu no jogo de hoje? Se viu um São Paulo ligado, um São Paulo com tesão de jogar futebol. E o Corinthians... mais um jogo, né? Vamos jogar aqui. O Garro não, tá? O Garro eu tiro 10. O Romero também eu tiro 10. O Romero correu esse jogo. O Guinegão eu tiro 10. O Guinegão correu o segundo tempo inteiro. Ele ainda apanha da bola, mas corre, se dedica, se esforça, tromba com o zagueiro. Não tem força ainda para disputar com os zagueiros, mas tromba com o zagueiro, levanta, vai dar carrinho. Guinegão tiro 10. O Garro pega a bola lá atrás, vem apanhando, vem tomando, vem apanhando e tal no Garro e reclama. E corre, e tenta, e dá um passe, e tenta o passe difícil, tenta o passe difícil e erra, tenta o passe difícil e erra, mas erra porque tenta. Tenta esse passe difícil. Ele não erra passe tentando dar passinho pra lateral, não. Ele sempre tentando passe vertical. Passe
para deixar o companheiro em situação boa de definir uma jogada. E o Romero também, no final do jogo, agora a gente vê vindo buscar a bola aqui atrás, tentando, tá no lado esquerdo, cai na direita, cai pelo meio, tenta. Mas não falamos da qualidade técnica ainda, e não é disso que eu tô falando. Tô falando da vontade de jogar um clássico assim. No jogo de hoje, eu só vi Guinegão, eu só vi Garro e eu só vi Romero. E o Hugo, né? Que o Hugo é goleiro, a gente acaba não falando tanto. Mas assim, Félix Torres, pelo amor de Deus, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, o Andileri entrou muito mal, Martinez mal, Ranielli mal, Carrillo mal, Bidon muito mal, Memphis Depay acertou aquela assistência pro Romero e foi a única belo passe que o Corinthians teve, bela assistência que o Corinthians teve. Mas fora isso, errou tudo. O Léo Maná, eu gostaria de destacar a entrada dele. Ele entrou bem no jogo. Foi muito mais seguro na lateral direita do que o Félix Torres. O São Paulo não criou mais nada pelo lado esquerdo de ataque do São Paulo, direito da defesa do Corinthians, depois que o Léo Maná entrou. Pode reparar, no segundo tempo o São Paulo não atacou pelo lado do Léo Maná. O Léo Maná foi bem ali. O Léo Maná entrou bem, entrou ok. Vamos falar dos lances capitais do jogo aí. O Romero perdeu um gol quando estava 0x0 que não pode perder. Só que quem acompanha o canal sabe. E você pode não gostar aí do outro lado, comenta aí também. Eu sou passapanista oficial do Romero. E aí eu vou ter que passar pano pra esse lance. O Memphis aciona o Romero em velocidade num belo passe. A movimentação do Romero é perfeita para sair nas costas do zagueiro do São Paulo em condição legal de jogo, né, sem impedimento. Ele pega uma bola em velocidade, não levanta a cabeça para olhar pro gol, isso é verdade. Ele vem olhando para a bola. E ele chuta, ele finaliza de perna esquerda, ele finaliza bem, na minha opinião. Só que foi no meio do gol. O que é o certo? É o atacante que cai na cada do goleiro ali, o atacante diferente vai dar o passe deslocando o goleiro, lá o lado direito ou o lado esquerdo. O Romero não, o Romero caiu na perna ruim dele, e o Romero não é o supra-sumo do ataque para finalizar diferente, não. Eu até brinco que o Romero só faz gol quando ele pega errado na bola. Quando o Romero pega certo na bola, ele erra. Contra o Bragantino foi assim, ele deslocou o zagueiro, foi deslocar o goleiro e errou o chute cara a cara. Quando o Romero pega errado na bola, quando a bola bate no Romero, o Romero faz o gol. Quando ele faz o lance, bate bem na bola, bate firme, a bola do Romero não entra. Tem que bater meio torto o Romero pra bola entrar. Rindo pra não chorar aqui, velho. Errou esse gol e quem não faz toma. Gol do São Paulo. E aí o segundo veio logo depois. 2 gols do Luciano. E assim, esse time do Corinthians, quando você olha ele, quando tomou o primeiro gol, você já olha pra ele e fala, pô, esse time não acredita que é capaz de fazer um gol, velho. Esse time não demonstra a gana, não demonstra que vai conseguir fazer outro gol. Como, assim, não levou perigo o Rafael praticamente no jogo depois. E antes, só teve esse lance do Romero. E pode ver, toda a segunda bola é do São Paulo brigando, o São Paulo lutando e a bola sobrando com o São Paulo, e o São Paulo disputando, lutando. São Paulo entrou para jogar um clássico, o Corinthians não entrou para jogar um clássico. Isso define o que foi o jogo. Parece que o time do Corinthians não teve raça, parece que o time do Corinthians não teve entrega, mas é só que o São Paulo entrou numa rotação a mais e o Corinthians não entrou para jogar um clássico. E também o que deixou muito em evidência o quão fraco tem sido o esquema de jogo do Dorival. O time do Corinthians é perdido em campo. E assim, o Corinthians hoje joga ou igual ou pior do que quando tinha o Emiliano. Eu acho que pior, com menos opções. Lembrando, o Corinthians abriu mão do Alex Santana, abriu mão do Coronado, abriu mão de mais quem? O Corinthians liberou vários jogadores. O Giovani não tá mais no elenco, aí não foi liberação, ele não quis renovar. O Corinthians tem um elenco fraco. E aí quando seus principais jogadores, como o Carrillo, o Memphis não jogam bem, o Yuri não está disponível, e o Garro infelizmente não consegue acertar o passe de gênio que ele tenta, as coisas não acontecem, a defesa do Corinthians é muito fraca. E o pior, para piorar tudo, o Dorival para mim me mostra estar sem convicção, estar perdido no cargo. Comenta se você viu o vídeo até aqui, comenta aí embaixo. Mas eu acho interessante falar pra vocês que eu não sinto que Dorival e Corinthians casou bem, sabe? Não teve uma sinergia, assim, tipo... Não rolou, sabe? Não teve aquele match perfeito. Não teve. Infelizmente o Dorival, sei lá, não parece ser Corinthians, velho. Parece que esse casamento não deu certo, entendeu?
Parece duas pessoas insistindo num relacionamento que não vai pra frente. Eu posso estar errado e eu torço muito pra estar errado. Eu não quero a demissão do Dorival ainda. Não quero. É cedo. É um trabalho começando. Mas ele está perdido no cargo e sem convicção. As substituições dele no intervalo não fazem sentido, velho. Não faz sentido. Tirar Martinez pra pôr Ranieri, tirar o Félix Torres, que ele apostou, velho, na jogada na lateral direita, tá fazendo uma péssima partida, mas ele tem que ter a convicção dele, pô. Pra pôr o Léo Maná, que já deveria ter começado o jogo, não tem por que improvisar o Félix Torres e ainda queima o garoto. E a pior de todas pra mim tirar o Memphis, que é o jogador mais diferente, o jogador que pode decidir, pra colocar o Guinegão, que com todo respeito ao Guinegão, ele tenta muito, ele se esforça muito, isso é mérito dele. E o Memphis podia estar errando tudo. O Guinegão ainda apanha pra bola, gente. Ele ainda... A bola bate nele assim e não fica. Mas é isso, o Dorival tá perdido no cargo. Like no vídeo, por favor, se inscreve no canal e comenta aí embaixo a sua participação aí, pode zoar. E é isso. Corinthians ressuscitou o São Paulo. Um beijo, um queijo, um caranguejo e vai, Corinthians.